paz do Senhor, que Deus te abençoe. Para você que não me conhece, eu me chamo Jerusa Gameleira. Já estou no terceiro vídeo contando a minha história. Contando a história da minha infância, juventude e agora a história da música, o que ela significa para mim e como ela entrou na minha vida. Mas quero deixar para a nossa meditação Salmo 96, que diz: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu santo nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Coisa linda, coisa maravilhosa. Este salmo nos ensina a cantar ao Senhor um cântico novo, anunciar o Senhor, bendizer o seu santo nome e anunciar a sua salvação de dia em dia. E eu sou muito feliz porque o Senhor Jesus me chamou bem jovem, aos meus 12 anos de idade, como já falei no primeiro vídeo. E você que quer saber essa história completa, pode procurar o início, que você vai entender. É um desejo que eu sempre tive no meu coração de contar, de passar para as pessoas quem é Jesus, o que ele significa para mim, o que a música significa para mim. E eu louvo a Deus porque o Senhor me concedeu este dom. É um dom tão lindo que eu não sei explicar. Como já falei no vídeo, que eu achava que era eu que fazia as músicas. Fui fazer e saí passando mal. Então o Espírito Santo fez eu entender que é Ele, é Ele, é Ele. Então é Ele. Toda a honra, toda a glória é dele. E eu já tive pessoa me perguntando: Jerusa, como que é? Como que você consegue fazer música? Não sei. Eu só sei dizer que se eu olho para alguma coisa, como já aconteceu em louvores que eu tenho, olhei, vi alguma cena, vem um louvor. Ouço uma pregação, vem um louvor. Eu quero crer que para quem traz a palavra do Senhor, acontece isso. São coisas parecidas, porque o Espírito Santo é quem nos traz à nossa mente. E eu admiro, de verdade, quem traz a palavra de Deus e conhece a palavra, e, sabe, passeia na Bíblia. Eu acho lindo isso. Já falo o básico. Muito lindo. E o Espírito Santo, ele é assim. E eu me lembro que vieram me perguntar. Eu falei, eu não sei. Eu só sei que me vem. Nem eu mesma sei quando vem. Eu sei que tem tempo que para as composições. E tem tempo que vem, né? Como a palavra do Senhor diz, que para tudo tem o seu tempo. E tem momento que quando vem a inspiração, que eu estou no tempo de receber composição, é uma atrás da outra. E tantas composições. Mesmo eu tocando violão, pouquinho, batia um toque, vinha um louvor. Dobrava o joelho para orar, falava 2, 3 palavras, veio o louvor. Às vezes olhava para o céu, como eu gosto muito de conversar com Deus, olhando para os céus, vem louvor. E eu sou feliz por isso. Então, é coisa tremenda, tremenda mesmo, a área do louvor. O que a música significa para mim? A música, meu Deus, me acalenta,
A música me alegra, a música me renova. E eu sempre gostei de louvar ao Senhor. E pessoa, né, como eu já falei, que me conhece, gosta muito de ouvir os louvores. Aí eu esqueço da vida, que eu gosto de louvar. Ai, meu Deus, como colocar um violão na minha frente, alguém tocando, muito interessante, porque eu amo louvar o Senhor, eu amo, eu tenho prazer, a minha alma se alegra em eu louvar o Senhor. E eu já falei, né, aqui das composições que eu tenho da minha mãe, do meu pai. Depois que meu pai faleceu, Jesus recolheu meu pai, eu fiquei tão triste que me veio a composição também. Veio composição para festividade de criança e por aí assim vai. E eu sou muito grata ao Senhor Jesus por isso. Eu me lembro muito bem que quando eu era jovem, tinha a vizinha, né, que ela gostava muito, muito de me ouvir. Eu vim saber isso depois que a filha dela falou comigo, depois que a igreja, né, a congregação que estava ali, passou para outro lugar. Aí que eu encontrei com ela, ela falou: Jerusa, a gente sente tanta falta daquela igreja. Porque minha mãe dizia: olha, quando derem a oportunidade a Jerusa, você me chama, que eu quero ouvir a Jerusa cantar. Aí anunciava: vamos ouvir a jovem Jerusa. Ela: mamãe, a Jerusa vai cantar. E ela colocava a cadeira da mãe dela na varanda. E ela disse que a mãe dela gostava muito de ouvir um hino que diz: deitada no meu leito. E o louvor é assim: quantas vezes deitada no meu leito eu sinto sofrimento e começo a chorar. Mas me lembro que eu tenho um amigo que está sempre comigo, pronto para me ajudar. Se sofres também, é grande a sua dor, confia em Deus, Ele é seu consolador. E por aí assim vai. E também tinha um louvor muito interessante que eu estava vindo de um culto. E eu tinha duas jovens que gostavam muito de louvar comigo. Eu estava com o violão, aí eu falei: vou tocar aqui, vou ver se veio um louvor. Aí veio um hino pequeno, mas muito gostoso de louvar, com resposta e tudo. Olha, foi maravilhoso. Aquele hino foi para os jovens. Ele diz: não foi com ouro nem com prata que eu fui comprada, mas foi pelo sangue de Jesus. O louvor, ele é assim: não foi com ouro nem com prata que eu fui comprada. Não foi com ouro nem com prata que eu fui comprada. Foi com seu sangue que eu fui comprada. Não foi com ouro, nem foi com prata. E ele tem a resposta nele próprio.
E vários louvores, vários louvores. E uma certa vez, o meu cunhado, hoje ele é um servo do Senhor, mas ele não era conhecedor da palavra. E eu falei para ele que eu iria fazer um louvor para ele, orar a Deus, para Deus me dar um louvor para ele, quando ele fosse na igreja, para me louvar. E ele chegou aquele dia, bem alcoólatra, e eu tive a oportunidade, e eu louvei, e o hino ele é assim. Amigo, tu sempre pensa em aceitar Jesus, mas não se decide a carregar a cruz. Lembras que é difícil tudo abandonar, isto lhe prende, o tempo passa, Jesus vai voltar. Decida, Jesus está agora a te esperar. Seus braços estão abertos para te abraçar. Faça neste momento como um dia eu fiz. Abracei Jesus, peguei minha cruz, hoje sou feliz. E ele está na casa do Senhor. E uma certa vez também, eu passando uma dificuldade muito grande, e já tinha meu filho, que depois eu vou contar essa história, como foi a promessa de Deus em ser mãe. E eu estava dando banho nele, ele tinha meses, e comecei a louvar o Senhor. Você diz que Jesus te esqueceu, você diz que Jesus não te vê, você diz que Jesus encolheu suas mãos sobre você. Não digas mais estas palavras. Jesus fica triste, não se agrada. Não digas mais estas palavras, porque Jesus fica triste, não se agrada. E naquele momento que eu estava louvando, veio uma jovem, né, que eu morava na época no quintal dela, e ela, quando ela desceu a escada para ir onde eu estava morando, ela ouviu louvando, ela subiu e chegou e falou para a mãe dela: mãe, eu estava indo ali na Jerusa. Ela começou a jogar uma indireta com louvor. Ela tinha se afastado, né, um pouco. Eu, inocente, arrumei meu filho, Marcelo, e fui até a ela e falei: olha, Deus me deu um louvor agora. Era o quê? Aí comecei a louvar. Eu pensei que você estivesse jogando indireta para mim. Eu falei: não. E aquele hino ficou marcado para ela, ficou marcado para um irmão que disse que não estava muito firme quando eu estava louvando o Senhor, esse hino completo. Ele falou que ali ele sentiu a presença do Senhor. E também tem uma irmã que eu amo muito, muito mesmo, que ela diz que esse louvor é dela
E eu tenho certeza que ela vai assistir esse vídeo, porque ela se inscreveu neste canal e ela diz: Gê, esse hino é meu. Todas as vezes que eu estou com problema, que eu estou assim angustiada, eu ouço esse louvor e esse louvor fala para mim. Coisa linda, né? Coisa linda. E Deus, ele tem falado assim para muita gente. É muito lindo, né? É muito lindo a área do louvor. Eu me lembro também que quando eu tive o meu primeiro emprego de carteira assinada, eu trabalhava e de repente vinha composição e eu parava para escrever. E teve uma certa vez que eu estava escrevendo, a minha patroa entrou. Ai, meu Deus. Outras vezes também, até que foi uma certa vez eu falei, não, vou ter que falar para ela o que está acontecendo, porque senão ela vai dizer que eu não quero trabalhar. Aí eu cheguei para ela, eu não vou citar o nome dela. Eu quero crer que ela está também assistindo esse meu canal. Aí eu cheguei para ela e falei, olha, quero falar contigo, que já teve vezes de você chegar e eu estar escrevendo. É porque vem louvor na minha mente. Deus me dá louvor, o Espírito Santo. Aí eu tenho que parar para escrever, porque se eu não parar, eu não consigo trabalhar. Olha, ela foi tão compreensiva. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então ela escrevia, trabalhava com livros, essas coisas. E ela trazia rascunhos para mim, rascunhos e mais rascunhos. E chegava no meu quarto e dizia, Jerusa, tá aqui, ó, para você escrever suas músicas. E aonde eu andava, era na bolsa, era com papel para me escrever. No trabalho, eu tinha lá. Quando não estava, ela já ia lá no quarto e colocava. E ela me ajudou muito a fazer a obra de Deus. Porque quando vinha a composição para mim, para tema, para hino oficial da igreja, eu pedia a ela batia tudo no computador. Olha, ela, meu Deus, que Deus abençoe ela fazia tudo direitinho para mim. Com muito amor, com muita alegria. E o interessante de tudo, já falando dela, eu me lembro muito bem que quando ela viajou, que ela veio para cá, para Portugal, para Marrocos, aqui para a Europa, ela enviava cartão postal para mim e chegava na minha casa. O correio está ficando importante, hein? Só recebendo cartão de fora. E eu fiquei muito feliz com aquilo. Depois, no decorrer do tempo, devido às promessas de Deus na minha vida, eu vim lembrar que essa promessa de eu estar em Portugal como eu estou, começou lá, com esses cartões que eu ganhava, cartão postal. Mas ela me ajudou muito nas minhas composições, muito, muito. Eu tenho um carinho muito grande por ela. Que Deus continue abençoando, né, a sua vida. E eu trabalhei também em outra casa também de faxina, não vou citar o nome delas, mas são pessoas que me trataram muito bem. Eu me orgulho de tê-las comigo, perto de mim, estão sempre se comunicando, em vídeo, chamada, em ligação, em mensagem. Isso é muito bom, muito bom. E eu louvo a Deus por isso. Então elas sabiam do dom que Deus me dava. Elas sabiam que eu escrevia música, assim, escrevia o modo de dizer que eu estou falando, escrevia porque o Espírito Santo me dava, né? Deixa eu esclarecer isso aí. Então elas entendiam perfeitamente. E hoje
Eu tenho certeza que elas estão vendo neste canal. E para elas que me acompanharam, elas estão vendo Deus na minha vida. Deus cumprindo as promessas dele na minha vida. Eu só tenho a agradecer a Deus. E as composições, é assim. Olha, eu contei que quando eu aceitei a Jesus, eu era da igreja pentecostal Deus é Amor e eu vi aqueles milagres. Que eu vi Jesus curando. E um certo dia, na minha casa, meu esposo tinha ido para o culto, nesse dia eu estava em casa, e eu comecei a falar com Deus, a conversar com Deus. E de repente, o Senhor me tomou dentro da minha casa. Mas foi uma coisa tão linda, tão linda. Eu chorava e orava andando na casa. E de repente me veio essa composição que conta a história direitinha de quando eu aceitei Jesus. E o louvor é assim. Eu conheci a Jesus pelos seus milagres. Eu aceitei a Jesus vendo seus milagres, 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 milagres só Jesus pode fazer. Milagres, milagres, milagres vai agora acontecer. Vi cego ver, mudo falar, paralíticos largar a muleta e andar. Ouvi pessoas gritando assim, a dor que sentia, não estou a sentir. Oh, milagre, e assim vai. E não passou muito tempo. Já estava aguardando a minha vinda para Portugal. Tudo tem o seu tempo, é o tempo de Deus. Depois eu vou contar essa história, como foi a minha vinda para cá. E eu olhei para o céu assim. E na mesma hora, olhando para o céu, aí me veio esse louvor. E eu fiquei, Jesus, tu és tremendo. Não posso perder minha fé. Não posso perder a esperança. Não posso perder a confiança naquele que tudo pode fazer. Ele faz quando quer, da maneira que quer. Ele manda e desmanda, tem todo o poder. E por aí assim vai o louvor. Coisa muito linda. Coisa muito linda. E eu lembro também, muito bem, do meu pai. Meu pai, ele tinha os olhos claros, eu achava meu pai muito bonito. Eu falo, meu pai era lindo, moreno, bonito, dos olhos claros. E eu fiz uma canção para o meu pai, só cantei uma vez no culto em ações de graça que fizemos para ele e não cantei mais. E a música do meu pai, a canção do meu pai. Papai, hoje é o seu dia. Escrevi esta canção
pra você. Jamais, papai, te esqueço, te entrego dia e noite nas mãos de Deus. Papai, se tu choras, eu choro. Papai, se tu sofres, eu sofro. Porque para mim és tudo, és um amigo, és um irmão que tenho abaixo de Cristo. E assim vai indo. E fala dos olhos do meu Pai. É tanta lembrança. Olha, só Jesus. Coisa muito linda. Eu amo louvar ao Senhor. Eu amo engrandecer a Deus. Eu amo estar na presença dEle. E se eu for falar das minhas composições todas, é muita coisa. Eu tenho história para contar da minha vida, como ouvir a voz de Deus. A voz de Deus ou a voz do homem? Vamos deixar para o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Que o Senhor se faça presente. Que você venha sentir a presença de Deus, porque a finalidade deste vídeo é fazer você crer que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. E Ele está aqui comigo. E Ele está aí com você também. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.